Olá pessoal do YouTube, meu nome é Eduardo, sou químico, na internet sou um ilustre desconhecido, não posto muita coisa por aqui, mas estou gravando esse vídeo em resposta ao Antônio Miranda e ao biólogo Henrique. No dia 10 de março tinha um debate marcado no canal Arena Apologética, com várias semanas de antecedência, mas no dia 9 de março o Antônio Miranda, por algum motivo sobrenatural, ele não quis participar do debate, desmarcou o debate e o biólogo Henrique, que iria substituí-lo na sexta-feira, no dia seguinte, também não poderia naquela sexta-feira, então o debate não aconteceu. Eu fiz outros vídeos no canal do Érico, provocando para um debate acontecer, que pode ser na casa deles, no canal Arena Apologética, mas eles não quiseram participar do debate, bloquearam pessoas que perguntaram sobre o debate, como o Luiz e o Érico, por sinal, e então o debate não está acontecendo e agora a minha disposição de tempo não permitindo, mesmo que por algum milagre eles quisessem, eu vou fazer um vídeo resposta sobre o assunto da química pré-biótica, um argumento que especialmente o Antônio Miranda usa para calar cristãos como forma de argumento de autoridade. Dizendo que esse experimento comprovou não só a possibilidade, mas a impossibilidade da vida não acontecer. A vida com certeza acontece em laboratório, em vitrificação vulcânica, como ele fala, e ele cita um argumento, citando um artigo, e é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Bem curta, bem sintética, química pré-biótica ou evolução química é o campo que estuda a origem da vida, como que a vida poderia ter surgido espontaneamente, sem a necessidade de um design, sem a necessidade de ser criada por um criador. Esse campo já era bastante discutido desde a época de Charles Darwin, quando ele afirma no livro Origem das Espécies que o primeiro ser vivo, o ancestral comum de todos os seres vivos, ele teria sido criado por Deus, criado pelo criador que ele chama, e a partir dele teria se desenvolvido a evolução de todos os outros. E a química pré-biótica vem para refutar o próprio Darwin, que posteriormente se converte à química pré-biótica e admite que o primeiro ser vivo, o ancestral comum, o Luca, ele deveria ter surgido numa sopa primordial de compostos químicos. Esse campo ele ganhou a sua própria área, ele se tornou autônomo lá para a década de 50, depois dos experimentos de Stanley Miller, mas depois de todos os fracassos consecutivos no campo da química pré-biótica, muitos evolucionistas, especialmente do neo-evolucionismo, neo-darwinismo, eles começam a tentar separar a química pré-biótica da evolução biológica. A química pré-biótica, que até então era chamada de teoria geral da evolução, e eles tentam separar da teoria especial da evolução. Até hoje, boa parte das grandes universidades do mundo todo reservam um percentual da sua verba para pesquisa unicamente para o campo da química pré-biótica, que é considerado um dos campos mais difíceis para a explicação naturalista. Mas, no entanto, para alguns ateus de blog no YouTube, não cientistas, dotados de uma mente brilhante, superior, que transcende o tempo e espaço, esse problema sequer existe. E todas essas pesquisas nessas áreas, elas não passam de coisas estúpidas, porque a evolução química ela acontece naturalmente, ela está acontecendo agora, bem debaixo dos nossos olhos, em qualquer caldo orgânico que exista no mundo. Qual é a probabilidade de até mesmo uma molécula simples de proteína se formar ao acaso num caldo orgânico? Pô, num caldo orgânico é tranquilo, cara. No caldo orgânico é tranquilo, isso acontece. Poxa, num caldo orgânico é tranquilo, inclusive, atualmente, de acordo com o biólogo Henrique, sim. Por pura coincidência, foi precisamente contra essa mentalidade que era muito comum na época de Charles Darwin, que Louis Pasteur ele ganhou renome mundial quando ele fez uma experiência precisamente mostrando que caldo orgânico nenhum no mundo poderia gerar vida espontaneamente. E foi a partir disso que se desenvolveu o que nós chamamos hoje de teoria da biogênese. Pasteur estudou a fermentação e formulou a teoria dos germes. Com seu trabalho, demonstrou que esses organismos nascem de germes já existentes, contrapondo a teoria da geração espontânea, que foi predominante até o início do século XIX e dizia ser possível obter seres vivos a partir da matéria inanimada. Além disso, desenvolveu o processo que levaria o seu próprio nome, a pasteurização. No entanto, segundo essas mentes brilhantes, super iluminadas do YouTube, esse acontecimento ele parece ser muito mais comum e acontecer naturalmente do que nós, réis mortais, e o próprio Louis Pasteur, por exemplo, imaginava. Não é de se espantar que o neoateísmo ele precise negar a ciência de cientistas renomados no mundo inteiro e altamente consagrados como Louis Pasteur, por exemplo, cujas contribuições tais como a teoria dos germes, que as doenças elas são causadas por micro-organismo, a pasteurização, a vacina contra a raiva, a teoria da biogênese, a cristalografia, a estereoquímica, entre tantas outras, foram feitas por um cristão que não saía de casa sem antes meditar na palavra de Deus. A sorte favorece as mentes preparadas, apontava Louis. Uma das formas que ele preparava sua mente era a devoção cada manhã. Ele lia a Bíblia e orava antes das atividades de cada dia. E além disso, Louis Pasteur também era negacionista da evolução darwiniana, que ele, na época, já conhecia muito bem. Pasteur rejeitava a teoria da evolução por razões científicas. Ele foi o primeiro cientista europeu a fazer isso. Ele também rejeitava por motivos religiosos. Ele disse: existe algo no fundo de nossas almas que nos diz que o mundo é mais do que mera combinações de eventos. Louis não acreditava na geração espontânea. Toda vida deve surgir de vida, ele pensava. Apenas micróbios geram micróbios.
Mas Pasteur estava completamente enganado, porque no YouTube, em 2023, surgem mentes brilhantes que conseguem comprovar a geração espontânea e ainda conseguem quantificar isso. Os evolucionistas como Royle, Jastrom, entre outros, reconhecem que é de apenas em 10 elevado a 113. Impossível. Não, pô. O número tá aí. O número tá aí, cara. Isso acontece. O número tá aí. Isso acontece. Eu já posso adiantar que o número, na verdade, é muito maior do que esse. Mas vamos supor que seja só esse. Evolucionistas, eles tendem a fazer um monte de concessão para acreditar as suas crenças. Mas vamos supor que seja só esse, 10 elevado a 113. Aparentemente é um requisito para você acreditar nisso, você não saber matemática, não ter a menor ideia. Fazendo uma pesquisa rápida no Google, nós descobrimos que o número de células do corpo humano está na casa de 37 trilhões. Isso é 3,7 vezes 10 a 12. Está bastante longe de 113, né? De elevado a 113, porque são ordens de grandeza, não são simplesmente números. Vamos ver o número de átomos do corpo humano, então. 7 quadrilhões de átomos, ou 7 vezes 10 elevado a 27. Bastante? É, mas ainda está muitas ordens de grandeza. Não dá nem para expressar isso em questão de porcentagem. Então vamos deixar o ser humano de lado e vamos ver quantos átomos existem no mundo inteiro. Chega a 1,33 vezes 10 elevado a 48. Uau! Mas não chegou nem perto. Não, mas espera aí. A Terra lá tem 4,5 bilhões de anos. E a vida ela surgiu, sendo assim bem conservador, 1 bilhão de anos depois do surgimento do planeta Terra. Na verdade, as pesquisas atuais colocam cerca de 300 mil anos. Mas vamos supor, sendo bem conservador, 1 bilhão de anos para dar mais chance para o evolucionismo, certo? 1 bilhão de anos dá 3,15 vezes 10 a 16 segundos. Para a vida ter surgido, supondo que esses 1,33 vezes 10 a 48 átomos que existem no nosso planeta inteiro, eles se convertessem magicamente para serem filamentos de RNA tentando se combinar para gerar a vida. E cada um deles tentasse fazer uma tentativa por segundo desde o surgimento da Terra, teríamos 10 elevado a 64 tentativas desde o surgimento do mundo se todos os átomos eles fossem uma molécula de RNA completa. O problema é que 10 elevado a 64 sequer arranha a possibilidade da formação da vida, considerando esse número super pequeno, de 10 elevado a 113. Então vamos lá, quantas tentativas cada átomo da Terra deveriam fazer para, se eles fossem convertidos em moléculas de RNA completas, para ter surgido a vida em apenas 1 bilhão de anos? Eles precisariam nada mais, nada menos que 10 elevado a 48 tentativas por segundo para a vida ter surgido em apenas 1 bilhão de anos. Não estou nem calculando 300 mil. 1 bilhão de anos. Isso é, eles teriam que tentar interagir trilhões de vezes mais rápido do que a velocidade da luz a cada segundo para a vida ter surgido, ter uma possibilidade de ter surgido ao acaso